Esse é o novíssimo Asus TUF Gaming F16 equipado com a RTX 5050. Um notebook extremamente completo que entrega boa construção, uma ótima tela Full HD Plus com taxa de atualização de 165 Hz, tem memória RAM expansível, tem ótima bateria e ainda por cima tem um sensor de infravermelho para desbloqueio facial. E o legal é que você tem tudo isso num notebook que é relativamente compacto e que pesa pouco mais de 2 kg. Então a missão de hoje é descobrir se essa máquina é realmente boa e se vale o valor cobrado, já que atualmente você encontra essa máquina na faixa dos 7 a 8 mil reais. Eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos, porque assim que a gente bater essa meta, 10 pessoas vão ganhar uma caixa misteriosa com 10 produtos. Então agora, bora pro vídeo. E o primeiro ponto que a gente vai analisar vai ser design e construção. Nessa nova versão do TUF Gaming F16, nós temos uma identidade visual um pouco mais minimalista. A Asus deixou de lado aquele visual mais robusto, né, com linhas mais saltadas, trazendo aquele ar de industrial, de militar, e passou para esse design que é muito mais minimalista e também um design mais neutro, né, para atender justamente aquele público que não quer um notebook chamando muita atenção. Aqui nós temos uma tampa em alumínio, numa cor cinza chumbo, que é extremamente bonita, e não temos nenhum tipo de relevo, né, é uma tampa lisa e aqui com impressão, que eu não sei se é aquelas impressões a laser ou se é uma pintura. Na parte interna nós temos uma construção em plástico de boa qualidade e já dá para ver que o teclado é RGB. Inclusive ele tem apenas uma zona, né? Então você não consegue dividir aqui tecla por tecla ou por zonas no teclado. É apenas uma só, mas você consegue controlar isso aqui. Dá para ver que o touchpad é bem grande, isso aqui é muito legal porque a maioria dos notebooks gamers tem um touchpad muito pequeno. Não temos um sensor de impressão digital, já que esse notebook vem equipado com um sensor de infravermelho aqui na parte de cima, que consegue fazer a leitura facial igual no Face ID. Outra parte importante é a dobradiça, porque aqui a Asus colocou um sistema muito bacana mesmo. Inclusive, você consegue abrir o seu notebook tranquilamente com a mão, tá vendo? Então, é um sistema bem fluido, parece que muito resistente, e eu acredito que vai durar muito tempo, viu? Até porque, normalmente, a gente tem um histórico aí de dobradiças quebrando em vários notebooks gamers de várias marcas. E já aqui na parte inferior, temos uma tampa simples de plástico que é bem fácil de ser removida para poder fazer o upgrade. Então, em design e construção, a Asus acertou muito nessa nova versão do F16, justamente porque atende todos os públicos. Tanto aquele público gamer que gosta, né, de uma máquina mais robusta, quanto aquele público que só quer uma máquina para trabalho. Então, se você faz parte daquele público que trabalha com audiovisual, trabalha com engenharia, arquitetura e precisa de uma máquina potente, mas ao mesmo tempo você não gosta de notebooks que são chamativos, o F16 é uma ótima opção para você, já que além de ser bem discreto, ele também é relativamente compacto, pesando ali pouco mais de 2 kg, e isso para um notebook gamer desse tamanho e que tem uma bateria de 90 Wh, acaba sendo bem pouquinho, viu? Só que aqui tem um ponto bem importante, viu? Porque o carregador dele de 280 watts é gigantesco e pesa quase 1 kg. Então se você quer usar ele no máximo, você vai precisar ficar transportando isso aqui junto, beleza? Já aqui na parte interna, como eu falei para vocês, nós temos um teclado RGB que é controlável. E para controlar ele, você vai acessar diretamente o sistema chamado Armoury Crate. E aí você pode acessar aqui através do login, né, do Armoury Crate, ou você pode apertar diretamente esse botão aqui. E aí já vai abrir. E aqui na parte de dispositivos ou diretamente no AuraSync, você já pode mudar a iluminação do seu teclado. Então é só a gente clicar aqui em efeito Aura e você pode brincar do jeito que você quiser, né? Você pode colocar a iluminação mais rápida, pode colocar a iluminação mais lenta, pode colocar para ficar apenas uma cor estática, e aí vai do seu gosto, né? Tem gente que vai gostar de deixar isso aqui desligado ou branco, então é realmente muito pessoal. Eu gosto desse Rainbow, né? Que é esse arco-íris. Eu vou deixar aqui o Rainbow e vou deixar o tempo no médio, que ele fica fazendo essa mudança aqui. Então, em design e construção, o Asus TUF Gaming F16 equipado com a RTX 5050 tá aprovadíssimo. E agora, bora para as conectividades. Aqui do lado esquerdo, nós temos a porta de energia proprietária da Asus, temos também uma porta de rede, uma porta HDMI, duas portas USB tipo C, onde as duas são compatíveis com o vídeo e uma é compatível com carregamento, lembrando que essa aqui, que fica mais próxima do HDMI, é uma porta Thunderbolt 4, ou seja, se você for aquele entusiasta, você consegue até ligar uma GPU externa aqui. Isso é muito legal, já que essa máquina vem equipada com um processador muito poderoso e se a gente colocar uma placa de vídeo mais potente, pode ser que a gente consiga um desempenho absurdo. Mas como eu falei, né, isso aqui é para o público que é mais entusiasta, tá a fim de gastar muita grana para fazer uma gambiarra meio bonita ali, né? Mas voltando aqui para as conectividades, temos uma porta USB tipo A e uma porta de áudio. Já do lado direito, nós temos mais duas portas USB tipo A. Eu acabei sentindo
sentindo falta de uma porta para cartão de memória, tanto do tamanho grande quanto do tamanho pequeno, né? Já que a gente está falando de uma máquina que é muito potente, tem uma tela 100% sRGB e, consequentemente, vai ter muitas pessoas que trabalham com audiovisual que vão querer comprar ela. Só que, como a gente viu aqui, não tem uma porta direta, então você vai ter que comprar um dongle. Isso aí é uma pena, né? E não custaria nada colocar uma porta de cartão de memória. E é importante lembrar que atualmente você encontra o F16 em várias versões, inclusive a versão passada, que é um pouquinho diferente, né? E também em versões equipadas com a 3050, 4050 e 5050. E cada uma delas vai vir com características diferentes, como memória RAM, processador e também o Windows. E caso você pegue um notebook que não venha com o Windows original, que venha com Linux, eu recomendo que você faça a instalação do Windows. E isso é bem fácil. Você vai lá no site da Microsoft, vai baixar o Windows original, vai fazer a instalação e depois eu recomendo que você compre uma chave original do Windows lá na GVG Mall. Já que atualmente você consegue uma chave original de ativação por menos de R$100 e é muito fácil. Você vai entrar no site, vai escolher a versão específica que você baixou do Windows, ou seja, Windows 11 Home ou Windows 11 Pro, vai comprar a licença e depois você vai receber essa chave de ativação. Basta copiar ela, colar lá na parte de ativação e pronto. Agora você vai ter um Windows original e ativado. E agora bora conhecer a tela desse notebook. Essa máquina vem equipada com painel IPS de 16 polegadas, tem resolução Full HD+, proporção 16:10, brilho de até 300 nits e taxa de atualização de 165 Hz. E ainda por cima ela atinge 100% do espectro sRGB, ou seja, se você trabalha com imagem e vídeo, essa tela aqui vai ser muito boa para você. E agora se liga nessas imagens que a gente capturou dessa tela. Dá para ver que as cores são bem vibrantes, ela não distorce as cores de acordo com o ângulo de visão e ainda por cima é perfeita para você dar aquela jogada de respeito, já que ela consegue atingir até 165 Hz. Então no quesito tela, a Asus acertou muito nessa versão do F16 e para ficar melhor só se colocasse uma tela 2K, mas aí eu nem sei se faria muito sentido, né? Já que um RTX 5050 não é a placa de vídeo indicada para rodar jogos em 2K. Então a tela dessa máquina tá aprovadíssima. Principalmente porque a tela desse notebook ocupa cerca de 90% dessa área, contando com bordas absurdamente finas. Então se você tá atrás de um notebook potente e que tem uma boa tela, com certeza o F16 vai ser uma ótima opção. E agora bora para hardware e desempenho. Essa versão do Asus TUF Gaming F16 vem equipado com o processador i7-14650HX, que é um processador extremamente potente, inclusive mais potente do que o Core i7 que equipa o Alienware Aurora 16. E agora eu vou te mostrar os resultados tanto do F16 quanto do Aurora 16. Ele vem equipado com a RTX 5050 com 8 GB de VRAM, tem memória RAM DDR5 rodando a 5.200 MHz e você encontra versões com 512 GB e também versões que tem 1 TB de armazenamento. E o legal é que a RTX 5050 que equipa o F16 tem até 115 watts de consumo, então você vai conseguir ter um desempenho maior do que aquelas versões que são capadas em 70 a 90 watts. E pra gente saber o real poder de processamento dessa máquina, a gente rodou vários testes de benchmark. E o primeiro deles foi no Performance Test. E aqui no teste do processador nós conseguimos uma média de 40.000 pontos. E cara, 40.000 pontos para esse teste específico é muito, mas muito mesmo, viu? Inclusive, se a gente comparar com a Aurora 16, eu vou até pegar ele para vocês aqui, já que ele vem equipado com o Core i7 240H, também um processador bem poderoso, e ele consegue atingir ali na faixa dos 29 a 30.000 pontos. Ou seja, esse 7 consegue quase 10.000 pontos a mais. Isso é muito mesmo, cara. Então, em questão de desempenho de processador, essa versão do F16 é muito poderosa. Mas voltando aqui para os testes, a gente também rodou um benchmark para testar essa RTX 5050. E aqui nós conseguimos uma média de 16.500 a 17.000 pontos, o que também é um bom resultado, principalmente se a gente comparar com o Alienware Aurora 16, que vem equipado com a 4050, que obviamente é um pouquinho mais fraca, né? E atinge ali cerca de 14.500 a 15.000 pontos, porque a gente ainda não conseguiu comprar essa versão do Aurora 16 com a 5050, porque a Dell tá cobrando ali mais de R$8.000. Mas quando a gente comprar, a gente faz a comparação direta. Já no Geekbench 6, nós conseguimos cerca de 2.700 pontos em single core e 15.400 pontos em multicore. E no teste de GPU do Geekbench 6, nós conseguimos uma média de 96.700 pontos. E se a gente fizer a comparação de novo com o Aurora 16, ele conseguiu 2.600 pontos em single core, ou seja, cerca de 100 pontos a menos, conseguiu 13.400 pontos em multicore, mais de 2.000 pontos a menos, e conseguiu 80.000 pontos no teste da GPU, no caso a RTX 4050, o que dá quase 20.000 pontos de diferença. Então já deu para perceber que o Asus F16
RTX realmente está muito potente. E para descobrir o real poder de processamento de uma máquina gamer, é óbvio que a gente vai precisar rodar vários jogos. E o primeiro que a gente rodou foi o Battlefield 6 no modo Headset. E cara, aqui a gente colocou o preset no alto e a jogabilidade ficou excelente e com gráficos impecáveis. Eu consegui jogar por várias horas, não percebi nenhum tipo de aquecimento da máquina, não teve travamentos e a experiência foi muito boa. O único ponto negativo é que eu não consegui abrir o FPS Monitor para poder monitorar tanto o uso do processador, uso da placa de vídeo, temperaturas, e eu não sei o motivo pelo qual ele não abriu. Talvez em algum sistema de segurança da EA, mas vou tentar novamente depois para a gente poder passar esses dados para vocês. O próximo jogo que a gente testou foi o Cyberpunk 2077 com preset com quase tudo no máximo. Aqui a gente conseguiu uma média de 100 FPS e dá para ver que a GPU foi quase totalmente usada, ficando ali entre 95 a 97% de uso. E também dá para ver que tanto o processador quanto a placa de vídeo ficou ali na faixa dos 80 graus. Já no Fortnite, com preset no épico, nós conseguimos uma média de 140 FPS. E se você olhar os resultados aí do lado, dá para ver que a placa de vídeo está em apenas 75% de uso e o processador em 50%. Ou seja, esse hardware consegue rodar esse jogo tranquilamente com preset no máximo. E para finalizar, eu testei CS2 com tudo no máximo e no modo mata-mata, colocando ali o máximo de gente possível na partida para ver se ia ter algum tipo de gargalo. E não teve nenhum tipo de gargalo e a gente conseguiu rodar acima dos 250 FPS, o que é perfeito, já que essa tela aqui tem 165 Hz. Então tem potência de sobra para você rodar o seu CS no máximo, e o legal é que o processador ficou abaixo dos 74 graus e a GPU abaixo dos 68. E falando em temperaturas, se liga só nessa imagem da câmera térmica. Dá para ver que esse notebook esquenta pouquíssimo na parte do teclado, chegando ali no máximo a 45, 48 graus, lá naquela partezinha perto da tela e dos botões auxiliares. Então você não vai ter nenhum tipo de problema de aquecimento ali nas teclas WASD. E outro ponto importante é que ele acaba não jogando calor na tela, então não tem perigo, né, de acabar estragando a sua tela com o tempo. Então em hardware, desempenho e temperatura, o Asus TUF Gaming F16 com a RTX 5050 tá aprovadíssimo. E agora bora para a parte da desmontagem. Para desmontar essa máquina é bem fácil. Você vai precisar apenas de uma chave Phillips para poder remover todos os parafusos aqui da parte inferior, e depois você vai precisar de uma ferramenta de ponta para poder ir soltando todas as travinhas. E aqui eu recomendo que você utilize uma ferramenta de plástico para não acabar marcando ou quebrando a carcaça da tampa, beleza? Porque essa tampa inferior é de plástico e se você forçar muito ela pode quebrar. E depois de remover essa tampa, essa aqui é a parte interna do TUF F16. Dá para ver que temos dois slots de memória RAM DDR5 rodando a 5200 MHz, e essa versão que a gente comprou tem 16 GB de RAM, sendo dois pentes, um em cada slot. Se você quiser fazer o upgrade, você vai ter que tirar um e colocar um pente maior. Temos também um SSD NVMe, que já vem ocupado, e do outro lado temos um slot vago para você fazer o upgrade. Outra coisa que chama muita atenção na parte interna desse notebook é o sistema de dissipação térmico, que aqui já tem a segunda geração das ventoinhas ArcFlow, que são muito fortes, são mais silenciosas, e junto com essa quantidade grande de heat pipes, vai conseguir dissipar o calor tranquilamente, tanto da placa de vídeo quanto do processador. E para completar, temos essa bateria gigantesca de 90 Wh. E falando em bateria, nos testes nós conseguimos uma média de 22% por hora de taxa de descarregamento. Isso significa que se você utilizar o notebook nessas mesmas condições, ou seja, em reprodução contínua de vídeo com brilho da tela em 50% e com o teclado ligado, você vai conseguir uma média de autonomia de mais ou menos 4 a 5 horas de uso. Mas caso você utilize o notebook de uma forma mais tranquila, aí você pode conseguir de 5 a 7 horas de uso. Já se você faz parte do público que utiliza o notebook com bastante intensidade, aí você vai conseguir uma autonomia de mais ou menos 2 a 5 horas, dependendo da intensidade. Mas lembrando de uma coisa bem importante, viu? Você nunca deve utilizar o seu notebook gamer na potência máxima fora da tomada, já que ele foi projetado para ser utilizado no carregador quando precisa da potência máxima. Até porque, como eu falei para vocês, esse notebook tem uma bateria que fornece até 90 Wh. E aí você pensa, pô, 90 Wh é muito. E realmente é. Só que quando a gente para pensar que o carregador original dele fornece até 280, tá vendo aqui? 280 watts. Você percebe que a bateria não consegue entregar nem um terço da capacidade máxima dessa máquina. Até porque só o processador consome mais de 100 watts e a placa de vídeo pode consumir até 115. Isso significa que se você tentar utilizar ele no máximo fora da tomada, a bateria vai fornecer apenas 90 Wh, então você não vai conseguir ter a potência máxima, né? E você ainda vai estressar a bateria de forma desnecessária, já que quando você pluga o carregador nele, ele consegue puxar energia direto
do carregador e não fique estressando a bateria, fora que você vai ter acesso ao desempenho máximo dessa máquina. Então, se você utiliza notebook gamer, sempre use na tomada, beleza? E lembrando que esse notebook tem uma porta USB tipo C que aceita carregamento de até 100 watts, e é justamente essa aqui, viu? Então eu vou dar mais uma dica rápida para vocês. Se você está utilizando o seu F16 ali tranquilo, sem utilizar muita placa de vídeo, processador de uma forma mais intensa, e tem um carregador USB tipo C que fornece até 100 watts, dá para usar tranquilamente. Mas caso você precise da potência máxima, aí você vai precisar do carregador original, porque ele fornece quase 300 watts. E agora bora testar a webcam desse notebook. Então aqui nós temos uma câmera que tem a resolução Full HD, bora ver se a qualidade é realmente boa. Lembrando que esse notebook tem sensor de infravermelho para fazer o desbloqueio facial, né? Justamente por isso que ele não tem um sensor de impressão digital. Então coloquei aqui no vídeo, vamos ver a configuração de gravação, é Full HD a 30 fps, então infelizmente a gente não tem um 60 fps. Coloquei para gravar, essa aqui é a qualidade da câmera. É uma câmera meio escura, né? Mas ainda assim tem uma qualidade bacana. Dá pra ver que não fica muito fragmento aqui também, né? Nem na luz aqui atrás. Então assim, não é a melhor webcam que eu já utilizei no notebook. E lembrando que esse aqui é um notebook de mais de R$7.000. Então sim, deveria ter uma câmera melhor, mas não é a pior câmera que a gente já testou. Então, para fazer uma chamada de vídeo, para gravar uma videoaula, isso aqui é mais do que o suficiente. Ou até mesmo para você gravar a sua gameplay, né? Dá para gravar tranquilamente ali. E o áudio que você está escutando também é um áudio direto do notebook, sem tratamento. Depois de analisar todos os aspectos do novo Asus F16, deu para perceber que ele é um notebook extremamente completo e que vai atender a maioria do público. Já que aqui a gente tem uma máquina com uma ótima construção, inclusive com a tampa em alumínio, com um design muito bonito, que agrada tanto o público gamer quanto o público do trabalho, tem uma boa tela Full HD Plus com taxa de atualização de 165 Hz e ainda tem certificação sRGB em 100%, tem um ótimo desempenho contando com um poderoso i7 14650HX e uma RTX 5050, tem possibilidade de upgrades e ainda por cima tem uma bateria gigante e um sensor de desbloqueio facial, o que faz com que esse notebook se torne um dos mais completos da sua categoria. E o único ponto que poderia melhorar é justamente o preço, já que atualmente tanto a Asus quanto a Dell estão cobrando aí acima de R$7.000 por uma máquina que tem uma RTX 5050, que na teoria é para ser uma placa de vídeo de entrada, pelo menos da linha 5000. Então assim que esses notebooks abaixarem o preço, tanto o F16 quanto o Aurora 16, eu tenho certeza que eles vão ser sucesso de vendas. Na verdade já está sendo, né? Só que aí vão vender muito mais quando o preço estiver mais baixo. Mas agora eu quero saber o que você achou dessa máquina. Você acha que vale a pena investir ali cerca de R$7.000 para ter um i7 poderoso, para ter uma RTX 5050, uma boa tela, boa construção, ou você conhece outra máquina que entrega mais do que esse aqui pela mesma faixa de preço? E caso você queira comprar esse notebook, a gente vai deixar o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!